Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. E hoje nós vamos estudar várias coisas, né? Comparando presente simples com presente contínuo. Deixa eu ver o que é mais. Isso. Presente simples, situações em que nós vamos usar presente simples e situações que nós vamos usar presente contínuo. Né? Na verdade, é uma continuação de vídeos passados que eu gravei sobre o... Vamos lá começar. Deixa eu me posicionar aqui a câmera para a gente poder analisar os diversos casos que nós temos para hoje. Bom, o primeiro caso de utilização, né, do presente simples está aqui nessas duas frases, né? Vamos lá. I have to go. Né? O que significa I have to go? Eu tenho que ir, certo? I have to go, eu tenho que ir. Have é o verbo ter, né? Você pega o verbo have, junta, né, com outro verbo, o verbo go, e aí você tem uma locução verbal, digamos assim, né? E que você usa a preposição to, né? É bem comum isso em inglês, né? Por exemplo, I like to study English. Eu gosto de estudar inglês. Você tem dois verbos, aqui o verbo like, o verbo study, verbo estudar, e você tem aqui uma locução verbal. Evidentemente, não são todas as situações em que você junta, né, dois verbos e você vai ter uma preposição separando, né? Por exemplo, eu falo assim, I quit smoking. Eu parei de fumar. I quit smoking. Temos dois verbos? Temos o verbo quit, que é o verbo parar, né? Pode ser o verbo desistir também. E smoking, que aqui está com ing, né? Que é o verbo smoke, que é o verbo fumar, né? Pode ser também um substantivo fumaça. Uma observação. Existem verbos que, quando eu tenho um outro verbo depois, o verbo a seguir vem com ing. Então, existe essa regrinha, uma série de verbos. Por exemplo, após o verbo quit, após o verbo stop, após o verbo enjoy, tem uma série de verbos que, se eu tiver um verbo depois, esse verbo seguinte tem que vir com ing. E não se trata de gerúndio, tá? Se trata de uma regrinha simplesmente, né? Porque o ing, ele geralmente, a primeira vez que a gente estuda o ing, se refere ao tempo contínuo, né? Present continuous, past continuous, future continuous, past perfect continuous, present perfect continuous. Todos esses tempos verbais que tem o continuous, né, na denominação desse tempo, ele virá com ing. E ele terá a ideia do gerúndio, que seria o nosso NDO em inglês. Aqui não se trata de gerúndio, tá? Voltando para o nosso exemplo, I have to go, eu tenho que ir, né? Uma outra coisa que eu lembrei aqui, né? Have to, eu posso substituir o have to pelo verbo must. O verbo modal must, que é o verbo dever, né? Algo que eu deva fazer. Então, eu posso falar I must go. Eu devo ir, eu tenho que ir. Ou I have to go. Né? Só uma observação. Continuando. My train leaves at 11:30. Aqui eu tenho o substantivo train, que é trem mesmo, né? Meio de transporte. My train, meu trem, ou seja, né, a minha viagem de trem. My é um pronome adjetivo, tá? É um adjective pronoun, porque ele está acompanhando o substantivo train. Então, my train significa meu trem. Né? E esse my
é o pronome adjetivo correspondente ao pronome sujeito I. Temos o verbo leave, que é o verbo sair, deixar, né? Então, quando eu falo my train leaves, significa o meu trem sai às 11h30, né? Então, o verbo leave é o verbo deixar, o verbo sair. E ele está com S aqui, você sabe por quê já, né? Por quê? Para he, she ou it no presente, os verbos levam S. Ó, he. Qual pronome eu poderia colocar no lugar do my train? Eu poderia colocar o pronome it, que é um pronome neutro, né? O it é um pronome referente a tudo aquilo que não é pessoa. Então, he é ele, pessoa. She é ela, pessoa. E it significa ele ou ela, só que é um pronome neutro, tá? Então, por isso que esse my train eu poderia substituir todinho, tá? Por que... Ai, gente, esse teclado maluco. Eu poderia substituir por it. It leaves at 11h30. Uma outra observação. Antes de horas em inglês, a gente usa a preposição at, tá? Regrinha também. Né? Esse uso de preposições, gente, vocês vão aprendendo à medida que vocês vão estudando, né? Tanto que existem livros inteiros de preposição. Eu tenho um livro de preposições, tenho um livro de phrasal verbs, né? De expressões frasais. Então, é complexo, são muitas situações, né? Tem verbos que admitem, por exemplo, mais de uma preposição. Tem verbos que são usados somente com uma preposição. Então, vocês têm que memorizar a utilização, né? Se você colocar a preposição errada, você vai estar falando ou escrevendo incorretamente, né? É isso. Agora, por que eu usei o presente simples aqui? Né? O presente simples ele é usado em diversas situações, né? A gente já viu isso. Uma delas é quando eu tenho um horário predeterminado, né? Se refere a um hábito ou a uma agenda. Ou seja, se eu falo assim, my train leaves at 11h30, meu trem sai às 11h30. Significa que às 11h30 o trem sai, né? The train leaves at 11h30 during the week. O trem sai às 11h30 durante a semana. Então, tem muito a ver com o que a gente fala que é um fixed timetable. Ou timetable, né? Timetable já quer dizer que é fixed, né? Timetable, que é horário, né? Um horário determinado, um horário programado para que o trem saia. Então, eu uso o presente simples nessas situações, tá? Ok, vamos ver aqui outra situação. Nós temos aqui uma pergunta, tá? No presente simples, utilizando uma expressão interrogativa, né? What time? A que horas? Qual o horário? Por quê? Ó, não confundir com isso aqui, ó. How long significa quanto tempo. Então, você pega o how e soma um adjetivo. E você tem diversas expressões com how mais adjetivo, né? How big, how far, né? How tall, how old, e por aí vai. Então, você combina o how mais o adjetivo. Não é este caso aqui. Aqui nós temos o what, que é um pronome interrogativo, com o substantivo time. Então, what time significa que horas. Uma das regras, né, para se fazer pergunta é quando eu tenho um pronome interrogativo, uma expressão interrogativa, ela vem no início da frase, sempre. Então, aqui nós temos, o que eu posso dizer? Nós temos o verbo auxiliar does, né? Que ele é um verbo auxiliar no presente simples. Deixa eu tirar a corzinha aqui.
Verbos que não são modais, né, ou verbos, existem verbos que não exigem verbo auxiliar para fazer pergunta, para fazer resposta e para negar, né? Por exemplo, o present perfect, você não usa verbo auxiliar. O past perfect também você não usa verbo auxiliar. O present continuous também não, porque ele tem o verbo to be. Então, o verbo to be, ele faz pergunta sozinho, ele nega sozinho e ele é usado na afirmativa. Pois bem, no presente simples e no passado simples, eu preciso usar verbos auxiliares, tá? No passado simples eu uso o verbo auxiliar did e no presente simples eu uso ou do ou does, né? Sendo que does eu uso quando eu tiver he, she ou it, certo? Aí, pronome interrogativo, verbo auxiliar, sujeito, verbo, objeto, né? Esta é a ordem na pergunta que nós temos aqui. Então tá bom, na pergunta, gente, eu preciso do verbo auxiliar. E eu usei does porque the movie, que é o filme em inglês, ele pode ser substituído por qual pronome? It, né? Então, what time does it start tonight? Ou what time does the movie start tonight? O que eu estou perguntando? A que horas o filme começa hoje à noite, né? Start é começar, iniciar. Tonight, hoje à noite, né? Tonight, hoje à noite. E start, começar, iniciar. Então, a que horas o filme começa hoje à noite? Alright? Essa pergunta, ela não é um yes or no question. O que significa? Ela não é uma pergunta cuja resposta será yes ou no. Você não vai falar yes, I do, no, I don't, yes, it does, no, it doesn't. Não. Como eu perguntei utilizando o pronome interrogativo, eu posso responder at midnight. Para dizer, o filme começa meia-noite, por exemplo, né? At midnight. At 11:30. Caso eu queira dar uma resposta completa, eu posso dizer the movie starts at 11, por exemplo. O filme começa às 11 da noite. Então, entenderam aqui, ó? Eu fiz uma pergunta com uma expressão interrogativa. What time? A que horas? E a resposta, ela não é uma resposta yes ou no. Certo? Então, eu posso dar a resposta diretamente ligada ao objeto, ao que eu estou perguntando. Como eu estou perguntando a que horas, eu posso responder a que horas diretamente, sem precisar dar uma resposta completa, né? Utilizando sujeito, verbo e objeto. Aqui, eu estou dando uma resposta completa. O filme começa às 11h30. Não, às 11, né? The movie starts at 11. O filme começa às 11. Aqui o verbo leva S. Por quê? Porque para he, she ou it no presente, a gente coloca, né, o verbo com S. E the movie pode ser substituído por it, né, que é um pronome neutro, que significa ele ou ela, quando não se trata de pessoa. Né? Ok. Outro exemplo aqui. The meeting is at 9 o'clock tomorrow. Outra coisa. Essa primeira situação aqui, my train leaves at 11, tem a ver com horário, certo? Meu trem sai às 11h30. Ok, eu usei presente. Aqui, eu usei o presente porque eu quero saber qual horário o filme começa. Ou seja, tem a ver com horário. Um horário programado.
né? O horário do filme começar é às 11. E aí eu uso o presente simples nesses casos, tá? Outra situação aqui, né, que é similar às demais, é um horário programado, digamos assim. E é interessante notar que o verbo aqui está no futuro, o advérbio de tempo aqui usado é futuro, né? Tomorrow, amanhã. E a frase, vamos ver. The meeting is at 9 o'clock tomorrow. A reunião, então the meeting, the é o, a, os e as, pronome, artigo definido, tá? É um artigo definido que pode ser o, a, os e as. Então, um artigo definido invariável. Meeting, reunião. Encontro, né? Pode ser encontro também. Porque o verbo meet é o verbo encontrar. Aqui eu estou substantivando utilizando o ing. Então, isso aqui é um substantivo, porque ele é acompanhado de artigo. Se ele fosse verbo, ele não poderia ser acompanhado de artigo. Então, a reunião é às 9 horas da manhã. Eu usei o verbo to be no presente simples, por quê? Aqui, is é o verbo to be, no presente. E ele é usado quando eu tenho he, she ou it, né? Is. He is, she is, it is. Aqui seria it, porque it é tudo aquilo que não é pessoa, né? No singular. Então, the meeting não é uma pessoa, é um encontro, uma reunião. Então, eu uso is. Antes de horas, a gente usa at, né? Quando eu uso essa expressão o'clock aqui, o que significa? Eu falo 9 o'clock, 9 horas. 10 o'clock, 10 horas. Ou seja, é a hora inteira, né? A hora cheia. Eu estou usando o verbo no presente simples porque eu estou me referindo a um horário marcado, um horário programado, igual às situações que nós vimos anterior, tá? Outra situação aqui, outro exemplo, é similar a este aqui, tá? Eu uso o verbo start no presente e eu tenho uma alusão ao tempo futuro. On Monday. O que é Monday? Segunda-feira, né? Dia da semana. On, antes de dias da semana em inglês, eu uso a preposição on, tá? I start my new job on Monday. Ou seja, eu começo o meu novo emprego na segunda-feira. O meu novo trabalho, né? Um novo emprego. Job, a posição... A gente pode falar trabalho, emprego, mas aqui job tem uma ideia de emprego, né? Uma posição, uma vaga que você ocupou. Então, my new job, meu novo emprego. Eu usei o presente simples porque se trata de uma situação de programação. E ela se refere ao futuro, certo? É uma ideia futura, mas eu uso o presente simples. Eu até poderia usar no futuro. Eu acredito que eu poderia usar I am going to start my new job on Monday. É possível. Eu posso até usar o verbo to be going to, que tem um significado eu vou fazer, né? Eu vou alguma coisa, né? Eu estou indo fazer alguma coisa. Quando eu falo I am going to start, significa eu vou ou estou indo iniciar meu novo emprego na segunda-feira, né? Eu não poderia usar o will aqui, né? Se você já programou, tem uma expectativa de, está planejado, você não usa o will, porque o will é um verbo modal utilizado para futuro, né? Da mesma forma que a expressão to be going to, expressão verbal, mas to be going to é quando você planeja e o will é quando você não planeja, né? Alright? Mas aqui a ideia é mostrar que eu posso usar o presente para expressar ideias futuras, né? Inclusive, eu posso usar o presente contínuo, né? Para expressar ideias futuras. Eu falo assim, I am seeing
a doctor tomorrow. Ou seja, eu vou ver um médico, eu estou indo ao médico amanhã. Ao pé da letra seria, eu estou vendo um médico amanhã. Aqui a ideia é, eu vou visitar um médico, né? Eu já marquei uma consulta, né? Então o verbo see é o verbo ver, mas a ideia que está expressa aqui é, eu vou ver um médico amanhã. Então eu estou usando o present continuous para expressar uma ideia futura de algo que você planejou fazer, tá? Outro exemplo aqui, ó. What time? De novo aqui, ó. What time do you finish work tomorrow? A que horas você termina o trabalho amanhã? Ou seja, a que hora que você sai do trabalho, né? Mas aqui não é sair do trabalho, é terminar, né? Finish é o verbo terminar, acabar. E work significa trabalho. Tomorrow, né? Amanhã. Work e jobs são diferentes, tá, gente? Quando eu falo jobs, tá mais ligado a emprego. E work pode ser trabalho. Eu falo assim, I have a lot of work. I have a lot of work tomorrow. Eu tenho muito trabalho amanhã. Não é I have a lot of job. Não, I have a lot of work. Tem muito a ver com volume de trabalho, né? Tanto que a gente tem essa expressão aqui, workload, que é quantidade de trabalho, volume de trabalho. Expressão interrogativa, verbo auxiliar no presente, né? Aqui nós estamos usando do e não does, né? Porque eu uso does somente para he, she ou it. Como o sujeito aqui é you, eu vou usar do. Finish, terminar ou acabar. Work, trabalho. Tomorrow, amanhã. Tá? É isso. Eu posso falar, at what time do you finish work tomorrow? I finish work at 6 tomorrow. 6 p.m. Eu termino o trabalho às 6. É importante salientar que esse work aqui é substantivo, né? Porque se eu falo assim, ó, I stop working at 6. Eu paro de trabalhar às 6. Aqui é uma locução verbal, tá? Aqui não, aqui eu tenho o verbo e aqui o objeto. Eu termino o trabalho às 6. Aqui eu estou dizendo que eu paro de trabalhar às 6. E aqui temos o ing, porque não é gerúndio aqui, é porque após o verbo stop, se eu tiver um outro verbo, eu coloco ing nele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? A gente tem muita coisa ainda para ver, muitas situações para ver, que eu planejei, né? Mas não dá para ver tudo no vídeo só e eu gosto de esmiuçar, né? Este canal tem vídeos do nível básico ao avançado, é só você olhar as playlists do canal, abre a página principal do canal, que o conteúdo está dividido em níveis de dificuldade, né? Tem quando o título tem alguma palavra em português, é porque é nível básico, e vídeos Intermediate Advanced são inteiramente em inglês, né? Agora, o meu foco das gravações está sendo gramática básica, né? Em que eu estou revisitando conteúdos que eu já gravei, porque já tem aqui no canal uma gramática completa de nível básico, intermediário e avançado. Você pode pesquisar, né, na lupinha o conteúdo que você quer estudar quando você abre a página principal do canal, procurando vídeos do canal. Ah, eu quero estudar o verbo will. Digita will, aperta Enter, você vai ver vários vídeos que eu já gravei. Então, é isso. Muitos vídeos, mais de 800 vídeos e diversas playlists que eu já perdi a conta, mas agora eu estou focado nesses vídeos de conteúdo básico.
básico. Don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça de assinar o canal. Hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação que aí você recebe as atualizações de quando eu gravo o vídeo. Give a thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha e até o próximo vídeo. Bye bye!